Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do nosso Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também, 973350038, o número do WhatsApp, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, hein? Sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quarta-feira chegou, nosso espaço dedicado sempre para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento nesse dia. E para essa conversa de hoje, vamos escalar o seguinte time aqui de especialistas. Primeiramente, Dr. Edmo Atique Gabriel, cirurgião cardiovascular. Dr. Edmo, como está? Tudo bem? Boa tarde. Dr. Edmo, como está? Tudo bem, Mauro? Como é que você está? É um prazer estar com você novamente no programa e com tantas pessoas importantes. Obrigado pela presença, doutor Edmo. Também com a gente, doutora Monique Tavares, oncologista clínica. Ela faz parte do... Assim, a gente está com algum problema no seu retorno, doutor Edmo. A gente já fala em seguida. Deixa eu continuar a apresentação aqui. Doutora Monique Tavares, oncologista clínica do Departamento de Tumores da Mama do AC Camargo Cancer Center. Desculpe o atropelo, doutora Monique. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês, né, no Gente que Fala. É um prazer estar aqui diretamente na Rádio Trianon, né, falando com um público aí, né, que espero que esteja, né, interessado no assunto de hoje, que eu achei bastante interessante, né, os temas que temos para hoje. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, Bianca Vilela, consultora em saúde corporativa. Ela é autora do livro Respire, sua jornada diária para alcançar a máxima performance. Bianca, como está? Boa tarde. Olá, Mauro, tudo bem? Que satisfação estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa. E que esse papo seja super produtivo. Muito obrigado pela presença. Doutora Ônio Genícolo Vieira, também com a gente. Ele é cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Doutora Ônio, tudo bem? Como está? Tudo bem, Mauro. Grande abraço, uma boa tarde a todos, aos colegas que estão participando. E é uma honra muito grande poder estar participando com vocês, que sempre eu saio com conteúdo e aprendo muito com o programa. Todos nós. E é esse o objetivo. Então, vamos falar aqui sobre o nosso primeiro assunto agora, 12:03. Pessoal, após quase 6 meses de trabalho, o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, iniciou há pouco a leitura do relatório final da comissão. O texto sugere o indiciamento de 65 pessoas, entre os quais o presidente Jair Bolsonaro e 2 empresas, em um total de 24 crimes. O relatório tem mais de 1.000 páginas, mas a previsão é de que o senador Renan Calheiros leia um resumo e os encaminhamentos e as sugestões de indiciamentos. Em seu ponto principal, a CPI da Covid aponta que o governo federal se omitiu ou sabotou o combate à pandemia, agravando a crise e colaborando para o aumento das contaminações e das mortes. A votação deste relatório está prevista para a próxima terça-feira. Doutora Monique, como é que você avalia esse momento final de CPI da Covid com esse relatório apresentado? Eu acho que isso é impacto, né, da repercussão aí. Eu acho que, na minha opinião, houve realmente um atraso, né, do governo em alertar a população na medida de segurança, né? Desde o início, isso já tinha sido debatido, colocado pela OMS, mas, infelizmente, acho que decorrente até mesmo alguns certos movimentos, né, do presidente, condutas, né, não muito condizente com a pandemia em geral, mas acho que houve, né, claramente falando, um atraso em alertar a população na necessidade de uso de máscaras, né, e do distanciamento, né, e como ocorria essa transmissão, deixar isso mais claro para a população, e também como a necessidade da vacina. Eu acho que isso não partiu totalmente dele, né, do governo dele. Então, acho que, de uma certa forma, houve esse atraso, o que acabou repercutindo, né,
tanto na saúde pública, que virou um caos, o número de mortalidade decorrente ao Covid, e no impacto na economia em geral, né, do Brasil. E agora, infelizmente, nós estamos, né, pagando o preço, né, dessa, querendo ou não, dessa omissão, ou essa tardia, né, omissão que aconteceu aí, que levou a todo esse caos que estamos vivendo hoje, tanto na Doutora saúde Aônio, quanto na economia. sim. Doutora Aônio, seu olhar sobre esse momento, trabalho final da CPI e apresentação do relatório. Infelizmente, na minha opinião, como cidadão, essa CPI foi um grande circo e deixou de investigar quem deveria, justamente os governos de Estado, principalmente aqui em São Paulo, que foram montados 3 hospitais de campanha e foram desmontados logo no início, nem deixou passar a utilidade dele era fazer o atendimento da população e não foi feito. Como a compra de respiradores em casa de vinho também por governadores. Então, essa CPI foi só o palanque político para o senador Renan Calheiros, o presidente da CPI também, o Osiz, lá do Amazonas, foi palanque político, na minha opinião, e foi uma grande perda de tempo para o Brasil, que poderia estar, em vez de investigando a fundo quem não deveria, e quem deveria ser investigado não o foi, que foram os governadores de Estado, que não utilizaram corretamente a verba que foi passada para eles do governo federal, e eles não utilizaram corretamente. Construíram o hospital de campanha, destruíram um hospital de campanha rapidinho, montou, desmontou, e ficou por isso mesmo. Então, na minha opinião, isso foi um grande circo, e acho que improdutivo para o Brasil em geral. Doutor Edmo, sua avaliação sobre esse momento final da apresentação do relatório da CPI da Covid-19? Eu entendo, Mauro, que a CPI da Covid ela já começou fragilizada pelo fato do presidente da CPI e do relator da CPI declararem, desde o início do processo, que eles não tinham experiência com esse tipo de cenário. Se a gente considerar a importância de uma CPI dessa magnitude no momento crítico e histórico do Brasil, e a gente perceber que 2 pessoas que relatam que têm inexperiência para essa execução desse cenário todo, a responsabilidade, eu acho que nós já começamos fragilizados. Além de tudo isso, o desenvolvimento da CPI, como os que me antecederam já falaram, ela foi pautada por muitas fragilidades, por muitas tendências políticas, por muitos momentos de palanque, e isso certamente vai fazer com que o relatório final ele perca em fidelidade. O que a gente espera é que, pelo menos, filtrando o que possa ter de positivo, a gente consiga ter alguma investigação séria e que não haja tantas tendências aí partidárias e políticas. Mas, como um todo, eu endosso as palavras da Monique e do Aônio, de que realmente nós vamos ter aí muita coisa improdutiva e talvez nós tenhamos perdido um tempo grande aí em detrimento do que era essencial, que era a investigação de tantas mazelas que aconteceram numa fase tão crítica da pandemia. Bianca Vilela, seu olhar sobre essa questão, relatório final da CPI sendo apresentado, em definitivo, só falta agora a votação. Eu concordo com os doutores. Infelizmente, saúde pública no Brasil nunca teve a relevância, foi sempre aquela sujeirinha por debaixo do tapete e agora tomou essa proporção em função do número de mortes. Falar do relatório da CPI e também não falar de um absurdo, né, frente aos gastos que uma CPI dessa gera e um resultado completamente sem fidedignidade nenhuma, porque as pessoas que estão lá também conduzindo, a gente sabe que não tem ali relevância, né, moral para também estar ali dizendo o que está certo e o que está errado. Mais uma vez, uso indevido de dinheiro público e um resultado completamente absurdo. Concordo com os doutores anteriores. 12h09, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Passado esse tema aqui, vamos para o nosso próximo assunto, minha gente. Doutor Edmo, olha, algumas manifestações clínicas são sinais de alerta em relação à nossa saúde. Uma delas é a febre, que, ao contrário do aquecimento do organismo provocado, por exemplo, por exercícios ou pela alimentação,
indica que algo errado está acontecendo. E um ponto a ser observado é que nem sempre a febre tem a ver com a ação de vírus ou bactérias. Um exemplo de febre sem associação pode vir, inclusive, do câncer, já que alguns linfomas provocam um aumento da temperatura do corpo. Como é que a gente deve observar a febre, doutor Edmo? Foi até bacana essa colocação que você fez, Mauro, para a gente deixar a primeira mensagem para as pessoas que nos assistem e nos ouvem, de que a febre, em geral, é um sinal a nosso favor, a favor da nossa saúde. Mesmo que essa febre denote um insucesso de um tratamento, ela não deixa de estar ao nosso favor, porque ela vai ser sempre um sinal de alerta de algo inflamatório que está acontecendo no nosso corpo. Pode ser desde um processo inflamatório viral simples, aquela gripe do dia a dia, aquela rinite alérgica, aquele problema de garganta, aquele... Problemas com a conexão do doutor Edmo. Deixa eu seguir, então, com a doutora Monique, pelo seguinte aspecto aqui. Eu destaquei aqui no final da nossa nota, doutora Monique, que um exemplo de febre sem associação com questões de inflamação, vírus, bactérias, enfim, pode vir, inclusive, do câncer, já que alguns linfomas provocam um aumento da temperatura do corpo. Como é que a gente deve observar a febre no dia a dia e suspeitar nesse aspecto, algo que seja relacionado com eventual câncer, doutor? Em geral, né, a gente vê que a grande maioria das febres que acontecem são decorrentes a infecções virais ou bacterianas, que é o mais comum, né? 99%, né, da chance de você ter febre é ter algo comum mesmo do dia a dia, uma infecção viral simples, né? Essa minoria, né, de 1%, né, pode acontecer mesmo nas doenças, né, nas doenças neoplásicas, principalmente nos tumores que a gente fala hematológico, né, como os linfomas, né, que dentro desse aspecto de neoplasia, existem que a gente fala que esses sintomas B, né, que além de febre, pode causar sudorese e palpação de ínguas, linfonodos pelo corpo. Esses não são sinais, né, patognomônicos dessas doenças, mas podem sugerir doenças mais graves, como linfoma, sim, né? Mas na grande maioria, gente, né, quando você palpa um linfonodo, essa íngua, ou quando tem sudorese, ou que na grande maioria dos casos, como eu estou dizendo, 99% quase dos casos, são coisas simples de ser resolvidas, seja com uma infecção viral ou bacteriana, que se resolve com antibiótico, né? Para alertar a população, mas não deixar, se caso a febre seja persistente, ou seja, aquela febre que você chegou aí a um pronto atendimento, foi avaliado pelo médico, chegou a tomar antibiótico, e ela se mantém, né, por um período aí mais de 7 dias, já é um alerta, né? Além de febre, queda do estado geral, emagrecimento, né? Palpou algo diferente no corpo, deve procurar o médico, sim, e fazer uma investigação mais detalhada para saber o que está acontecendo. 7 dias depois da procura de ajuda, caso o problema não se resolva. Mas qual é o limite tolerável de febre em casa assim, até procurar ajuda médica? Eu acho que assim, que dá para observar em casa, eu acho que é no máximo 24 a 48 horas, certo? Aí está em casa, está tendo febre, tomou dipirona, né, ou paracetamol, qualquer antitérmico, melhora a febre, aquele período de 6, 8 horas, e volta a ter febre, mas isso se percute mais de 3 dias, né, no máximo 3 dias, eu acho que sim, precisa, fora de febre, não tem outro sintoma, precisa sim procurar ajuda médica. Lógico, né? Se tiver, além de febre, algum outro sintoma que está deixando mais debilitado, acho que sempre que possível, né? E tiver acessibilidade, acho que deve sim procurar um médico, né? Febre acima de, né? Máximo mais de 24 horas, com algum outro sintoma relacionado, tosse, falta de ar, dor de cabeça, ou até mesmo desconforto para fazer xixi, eu acho que deve sim procurar um médico para ser examinado, realizar exame e saber se tem alguma infecção, né, a ser tratada. Doutor Edmo, para sua conclusão, sua conexão tinha caído, vamos voltar ali naquele ponto? Sim, obrigado pela oportunidade, Mauro. Peço desculpas e realmente eu estava dizendo a importância da febre como uma aliada na nossa saúde e ressaltar que ela é um sinal de alerta. Quando ela não existe, muitas doenças passam desapercebidas. A gente deixa de diagnosticar precocemente muitos quadros e de iniciar o tratamento. E a febre, ela não necessariamente ela está associada com bactérias ou vírus.
o câncer é uma causa muito frequente de febre. Eu citei a questão dos linfomas, né? E queria até deixar aqui para quem está nos vendo e assistindo o lembrete do caso do Caio Ribeiro, do comentarista esportivo, que foi ex-jogador de futebol. Ele está com um quadro de linfoma sendo tratado por quimioterapia, com boa resposta, só que o primeiro sinal clínico que o chamou a atenção foi exatamente uma febre no final da tarde, que nós chamamos de uma febre vespertina. E isso pode ser um sinal realmente para as pessoas estranharem essa ocorrência e se alertarem. Por isso que eu digo que a febre, ela em geral, ela é um sinal de alerta para nós, mesmo que ela indique um insucesso no controle de uma doença. A febre vespertina, então, ela tem a gente deve olhar de forma diferente para ela? Com certeza. Se a gente quiser relacionar com os linfomas, com o câncer em si, principalmente o linfoma, que é um tipo de câncer do sistema linfático, que é um sistema paralelo ao sangue, né? Nós temos um outro líquido que corre paralelo ao sangue, do chamado linfa. Então, nós temos o sistema sanguíneo e o sistema linfático. E a gente sabe que o linfoma, ele tem essa característica. A pessoa, no final da tarde, tem 37,5, 37,6, aí vai melhorando. No outro dia, ela amanhece super bem. Aí, quando cai o dia, final da tarde, ela volta a ter esse sintoma de febre, uma prostração associada. E o Caio Ribeiro, numa entrevista, ele deixou muito claro isso, que ele chegava ao ponto de se sentir super bem de manhã e muito prostrado e sem apetite no final da tarde. Sim. Doutor Aônio, problemas bucais também causam febre, né? É raro, mas pode ocasionar casos de infecções, de infecções graves, né, de canal, de periodontite, mas é muito raro, Mauro, chegar a dar uma febre, né? Sim, então, digamos que o profissional dentista não é necessariamente aquele primeiro a ser lembrado nesses casos, porque é uma situação muito, em caso de muito febre, eventual. É importante procurar o médico, apesar que não deixa casos de infecções que já estão muito avançadas, né? Então, ela pode levar a uma febre, mas aí a situação já teve outras sintomatologias antes de chegar na febre, só se a pessoa for muito relapsa e não procurar o cuidado do profissional cirurgião dentista, né? Que é assunto até pauta de hoje, né? Com a Covid, o afastamento social, né? Que o pessoal fugiu do dentista, mas aí já está num caso muito avançado, né? Bianca, você, na área da saúde do trabalho, febre no trabalho, nem pensar. Tem que ver o que está acontecendo e pedir o afastamento, né? Com certeza. A gente precisa, né? E mudou tanto, né, Mauro, a questão das relações trabalhistas. Porque pensa bem, de 2 anos para cá, todo mundo precisou se remanejar. E trabalhar em casa tem grandes desafios, inclusive em questões da saúde, tanto saúde física quanto a saúde mental. Imagine só, você está ali com um problema crônico e fica com receio de ir a um hospital para não ser infectado. Então, como bem disseram, realmente a questão odontológica, a questão médica de check-up, que eu preconizo tanto nas minhas palestras, check-up é uma coisa importantíssima. E você precisa fazer minimamente uma vez por ano, a depender do seu caso. Uma pessoa diabética, uma pessoa com doenças crônicas, precisa fazer um check-up muitas vezes ou semestralmente. E durante a pandemia, que as pessoas ficaram em casa, como fazer, né? A gente precisa retomar essa saúde integral e o check-up é fundamental. Porque hoje, por exemplo, eu estou aqui numa empresa, eu estou falando de prevenção. Então, prevenção é sempre o melhor caminho. O importante é não deixar a doença chegar. Mas se a doença chegou, que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. Hoje nós estamos falando, né, por exemplo, eu estou falando aqui na empresa sobre prevenção de câncer de mama, é claro, né? Lógico, se a doença chegar, pelo amor de Deus, que a gente tenha um diagnóstico mais precoce possível, para que o tratamento seja mais simples, seja menos custoso, para que o tratamento dure menos tempo e que a gente tenha menos impactos de uma forma geral. Para finalizar esse tópico, doutor Edmo, acho que a partir de agora, por conta da pandemia, as pessoas pode ser que tenham um olhar diferente para a febre, porque agora deu febre agora. Será que é Covid? Espirrou? Será que é Covid? Está todo mundo meio que
prestando atenção nos sintomas e com medo do que possa vir pela frente. Então, talvez, a partir de agora, um olhar para a febre já faça com que a pessoa já procure a orientação, procure um médico para saber o que está acontecendo, né? É inevitável, Mauro, que diante de uma pandemia que ainda está em andamento, com ainda casos de morte presentes, a gente tem que ter essa precaução. Pessoas que apresentam febre, dentre tantas possibilidades, a gente tem que incluir a Covid-19. Claro que é interessante você passar por uma avaliação no consultório. Eu acho que não é necessário o pânico de buscar o ambiente hospitalar, até se correr risco de uma aglomeração, de uma contaminação, né, dentro do ambiente hospitalar. Mas é importante ouvir um médico presencialmente e comentar tudo o que você está sentindo, para ele avaliar se essa febre pode ter uma relação mais direta ou não com a Covid. Existem pistas, né, no quadro clínico da pessoa que podem guiar o médico e ele vai poder definir se realmente precisa evoluir para uma pesquisa de Covid ou não. Muito bem, 12h21, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, aqui com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai falar sobre um outro assunto agora. Em 2019, pessoal, a área de mastologia do AC Camargo Cancer Center atendeu 27.755 pacientes. Já no ano passado, foram 20.233 atendimentos. E a gente chega a uma redução aí, a conta dá o seguinte, 7.522 consultas a menos, né? Só que essa baixa foi causada pelo medo da pandemia, já que a quantidade de novos casos de tumores de mama não diminuiu. Diante disso, o AC Camargo está aproveitando o Outubro Rosa para transmitir a mensagem de que agora que a vacina contra a Covid-19 já é uma realidade, felizmente, né, pessoal? Os pacientes precisam voltar ao consultório, pois o câncer não espera a pandemia acabar. Um desafio tremendo pela frente, né, doutora Monique, porque é preciso trazer de volta os pacientes para o consultório e, de repente, enfrentar aí uma situação, né, de novos casos que avançaram nesse período e que se complicaram, né? Exatamente. O fato de eu estar aqui, né, é um apelo à população, né, de que não deixe de procurar os serviços médicos, né? Se você notou algo diferente no seu corpo, né, a gente já está vivendo a realidade da vacina, a gente já está, de uma certa forma, com a pandemia um pouco mais controlada, né? E o AC Camargo está super equipado e inseguro para receber esses pacientes também. Então, nós contamos tanto com o atendimento híbrido, né, por telemedicina, a gente também dá consulta presencial, né, com toda a segurança, e além de contar com uma equipe multidisciplinar, onde consegue atender esse paciente em várias áreas, né, que eu acho que ajuda muito, não só a abranger, né, que é um grande desafio para a gente, oncologista, lidar, né, com o quadro da atual Covid e o câncer. Então, nós estamos muito preparados para receber os pacientes. E justamente o fato da questão da pandemia e de ter afastado esses pacientes dos consultórios, é importante, né, lembrar que tanto pelo medo de voltar aos consultórios e também pela perda, né, dos convênios médicos, a gente teve essa queda aí que você mesmo disse, em torno de 26% dos pacientes de relação de 2019 para 2020, e hoje, com essa demanda reprimida, nós, infelizmente, estamos recebendo os pacientes com uma doença mais avançada. Então, é um grande desafio para a gente, oncologista também, porque a gente sabe que fazer o diagnóstico precoce é crucial para a cura, né? Então, isso é extremamente importante, porque isso aumenta muito a chance de cura desses pacientes. Então, quanto mais cedo a gente procurar ajuda, notou que tem algo diferente, mais rápido a gente procurar ajuda, maior chance a gente tem, né? Para a gente ter uma ideia, né, o câncer de mama em estadios iniciais, quando diagnosticado precocemente, a chance de cura chega em cerca de 95% dos casos, né? Infelizmente, quando a doença já é em estadio metastático, né, isso pode cair para menos de 20%. Então, é um alerta à população, não deixe de procurar. E o AC Camargo está de portas abertas para avaliar, para receber esses pacientes com total segurança, incluindo uma equipe, né, além de a gente ter a maior tecnologia, né, e além de a gente ter os equipamentos, a gente tem a relação humana, né, que acho que é essencial, não só neste momento de pandemia, mas a relação médico-paciente, que
também é primordial neste momento. Então, fica afinal, a dica para toda a população. Afinal, né, doutora Monique, são 2 outubros rosas durante a pandemia, né? A gente tem o do ano passado, quer dizer, eu apresentei aqui o comparativo entre o ano passado e o ano retrasado, quando não houve pandemia, teve essa queda, né? E o que não se quer é que essa queda se repita ou que se acentue agora nesse segundo outubro rosa dentro da pandemia. Qual é o caminho dentro da campanha para esse apelo, doutor? O caminho é justamente alertar os pacientes, né? Lembrando do Outubro Rosa, né? A gente vê que a grande maioria das pacientes com câncer de mama, né? A idade mediana dessas pacientes é em torno de 50 anos. Então, lembrando da necessidade de fazer os exames de rastreio, né? Principalmente a mamografia, que deve ser lembrada aí a partir dos 50 anos. Lembrando, se caso você tenha algum familiar, né? De 1º ou 2º grau, mãe, irmã com câncer de mama, esse rastreio deve começar cerca de 10 anos do caso índice, né? 10 anos antes dessa paciente da família diagnosticada, né? Com esses exames anuais, né? E, assim, notou que tem algo errado, procurar o oncologista, né? A gente sabe que tem alguns fatores de risco, né? Que podem ter até piorado durante a pandemia, né? Que é a obesidade, sedentarismo, né? Alcoolismo, uso de tabagismo, pacientes que têm gestações em idades mais tardias ou não têm filhos ou que fizeram terapia de reposição hormonal na menopausa por um longo período, têm uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Então, é alertar mesmo a população da necessidade, além de se autoexame, de fazer mamografia anual a partir de 40 anos. Bianca Vilela, como é que esse tema do câncer de mama é tratado no ambiente corporativo? As empresas desenvolvem campanhas para as funcionárias? Como é que é a conscientização no ambiente de trabalho em relação a esse tema? Sim, todo ano, Mauro, todo ano. Nossa, minha agenda em outubro para falar das mulheres e novembro dos homens, né, é cheia. Eu não tenho tempo para absolutamente nada. Mas eu sempre inicio essas conversas falando que o estilo de vida ele deve ser colocado em prática, porque a doutora bem disse em relação à questão precoce, ao diagnóstico, essa importância toda. Mas eu também digo que nós não devemos deixar a doença chegar lá. Tem a questão genética, isso é realmente imbatível, mas o estilo de vida ele é muito determinante para a chegada ou não de uma doença no organismo. Então, o sobrepeso ele é importantíssimo que você não tenha sobrepeso. 5 quilos a mais de gordura no seu organismo, ele já causa um desequilíbrio muito grande hormonal. Então, a questão do peso é importantíssimo. E a gente vê jovens cada vez mais ganhando quilos e mais quilos. Por quê? Fica deitado o dia inteiro e comendo ultraprocessado parte do dia. Então, ficar com um peso legal. Mas todo mundo sabe disso. Eu quero ver colocar na prática. Pois é. Quando eu trago para a prática, é muito bonitinho falar, ai, que legal, vou fazer um post no Instagram. Que lindo, que coisa mais linda. Mas espera aí, você faz realmente atividade física? Nós temos uma nova recomendação da OMS, desde o final de novembro de 2020. Vide o nosso estilo de vida sedentário. Mauro, as pessoas ficam 10 horas sentadas trabalhando, mais 8 horas deitadas dormindo. E aí vem a pergunta, que horas você fica em pé? É uma pergunta séria. E nós precisamos de força nas pernas para envelhecer, senão vamos terminar aí 10, 15 anos, os últimos 10 ou 15 anos das nossas vidas deitados. É uma realidade. Então a gente tem que falar sobre isso. A gente precisa de músculo, ossos fortes, porque longevidade não é somente envelhecer e viver mais. É viver mais e sem limitações. Falta essa frasezinha no final. E sem limitações. Então, é importante. A questão alimentar. A gente tem que fugir de alimento ultraprocessado e deixar aquela comida aos domingos e não de domingo a domingo. É exatamente isso. Então, bacana. Eu vou lá enfiar o pé na jaca aos domingos, mas não de domingo a domingo. Seria de segunda a domingo, né? Então, a gente tem que ter mais equilíbrio alimentar. Atividade física, voltando na questão da OMS, agora a recomendação são até 300 minutos de atividade física por semana, e não mais 150. Ou seja, é 1 hora por dia, 5 vezes por semana. Né? E logo chega o Natal, né, doutora Bianca? Hoje é dia 20, então faltam 2 meses, pouco mais de 2 meses, aí é aquela história, né? Não importa o que você come...
Não importa o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal. Exatamente. Então é importante. A questão do alcoolismo, a doutora mencionou isso, e eu falo em palestras direto, eu falo, gente, peraí, glamorizaram a questão do vinho. E falando em câncer de mama, vamos lembrar, há 10 anos, as mulheres não tinham o hábito de ingerir bebida alcoólica. Vamos lembrar da nossa avó, das nossas mães? Hoje, as mulheres sentam ali numa mesa, 4 mulheres, ao final do jantar, tem lá 4 ou 5 garrafas de vinho vazias. Mas peraí, da onde veio isso? É impossível você fazer uma ingestão descabida dessa forma, né? O alcoolismo, ele tinha muita conexão com o gênero masculino. E hoje, a gente vê uma grande equiparação. E eu vou falar uma coisa, nós estamos ignorando uma pandemia do alcoolismo. A gente tem a Covid? Sim, mas nós também temos o alcoolismo aí, que é tão maléfica quanto. 12h31. Pessoal, a gente vai para um intervalo, a gente volta na sequência. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Para quem está em home office ainda, já a gente vai falar a respeito disso, daqui 30 segundos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 28 minutos para 1h agora, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também, e quarta-feira por aqui os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Trabalhar em casa com saúde e produtividade não é fácil, é preciso criar uma rotina de horário para acordar, tomar banho, alimentar-se bem e vestir-se de forma confortável e adequada para essa jornada. Mas isso é só o mínimo, né, gente? Segundo especialistas, há ainda uma série de adaptações necessárias que envolvem, por exemplo, o computador usado, a conexão de internet e até a personalização do espaço de trabalho, passando pela necessidade de privacidade, iluminação, ergonomia, exercícios e pausas periódicas. As pessoas sabem disso, Bianca, porque foi todo mundo no home office, quem ainda está, né? Muitos já voltaram, mas assim foram despejados nessa situação, né? As pessoas se adaptaram ou não? Olha, Mauro, sim e não. Sim, eu diria que dentro de um possível, e não, estamos longe do ideal. Quando as pessoas, né, começou a pandemia, e aí as empresas começaram a simplesmente falar, não, eu vou desalugar esse andar, eu não vou mais ter uma laje, eu vou trabalhar num coworking, vou ter 6 vagas, e aí todo mundo vai ficar em casa, de vez em quando a gente se encontra para um happy hour. Pelo amor de Deus, eu fiquei maluca, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, como é que a pessoa vai viver num sistema ali de rato de laboratório, em confinamento total? Durante a pandemia, ok, mas e agora, que ninguém mais quer voltar a sair na rua? Ou por medo, ou porque acha o home office bacana. Ah, não, agora eu tenho tempo para tudo. Não é que as pessoas tenham tempo para tudo. As pessoas se acostumaram a trabalhar 15 horas por dia. E está aí o problema. Não houve um aumento de produtividade. Houve um aumento de número de horas de trabalho. E isso ficou muito claro para mim no início da pandemia, quando eu comecei a receber, a mesma pessoa me mandava um e-mail às 8 da manhã, no início do turno, e às 10 horas da noite. Eu falei, nossa, mas eu não tinha, a gente não tinha esse costume de mandar e-mail às 10 da noite. Mas por quê? Porque o trabalho virou o único propósito de vida. Então a gente precisa começar a enxergar além de um laptop, porque o mundo é só a gente baixar a telinha do computador e a gente vai entender que o mundo está aí para ser vivido. Você mencionou também, só para fechar aqui esse conceito, a questão da ergonomia. Me diga, como é que as pessoas trabalharam com saúde, não trabalharam com saúde, durante 2 anos,
na banqueta da cozinha. Imagina você trabalhar num banquinho de madeira da cozinha. Muita gente trabalhou assim, né? Sem uma iluminação necessária. Iluminação é fácil de resolver. É só você trabalhar em um ambiente que tem uma janela. Iluminação natural resolve o problema. Tem a questão do ruído, da gestão do tempo, de você ter que cozinhar para toda a família. São tantos desafios, né? Mas a gente conseguiu ali passar pela primeira onda gigante. Agora vem o resultado de tudo isso. Talvez o maior dos desafios desses todos que você elencou seja a gestão do tempo e a gestão das situações. Quando você está na empresa, dentro de casa, tudo está acontecendo. É a campainha que toca, é o bebê que chora, é o filho que pede para ajuda para a lição, e a jornada vai se estendendo. Talvez essa seja a conclusão. Olha, tanta coisa aconteceu durante o dia, o trabalho atrasou e a pessoa vai mandar e-mail 10 da noite. Exato, mas posso dar uma dica muito legal sobre gestão do tempo para quem está aí escutando a gente? Nós temos a mania de querer reinventar a roda. Não, gente, a roda já existe, a gente só precisa fazer girar. Gestão do tempo é você pegar suas 24 horas do dia, são iguais para todo mundo, e você fracionar em 3 blocos de 8 horas cada. Olha como seria fácil, né, a nossa vida. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, vai de 8 a 9 horas, e 7 ou 8 horas que, entre aspas, sobrarem, né, para fazer uma boa gestão dessas horas, que tem que caber atividade física, uma boa alimentação, lazer, que não é ficar assistindo televisão o dia inteiro, que nem um saco de batata, maratonando, isso esquece, televisão não é lazer, né? E também um hobby para chamar de seu. Antes as pessoas tinham aquele hábito de fazer artesanato, um gostava de tocar pandeiro, o outro tocava violão, o outro cantava, o outro caminhava. Cadê esse hobby? A gente precisa de um hobby para chamar de nosso. Você falou, Bianca, em 8 horas de sono. Vamos ver aqui se o doutor Aônio confirma isso. É o seguinte, doutor Aônio, o isolamento social causado pela pandemia trouxe diversos problemas à saúde bucal, certo? A gente vai falar a respeito. Os hábitos mudaram, começando pela alimentação, com todos em casa comendo mais, com menos qualidade e com mais açúcar. E muita gente deixou de cuidar da aparência e, claro, das visitas periódicas ao dentista. Isso, né, nem se fala, acabou saindo da agenda, né? Ainda tem as consequências do estresse, que faz crescer os casos de bruxismo e as suas consequências, né? A Bianca falou em 8 horas de sono. Você considera que os seus pacientes estão dormindo toda essa quantidade ou menos também? Ou seja, menos tempo de sono, com pior qualidade de sono, e aí com essa tensão toda, aperto dos dentes, bruxismo e tudo mais? Essa parte da pandemia relacionada aos dentes é um assunto interessantíssimo, tanto que o Conselho Regional de Odontologia, esse ano aqui, estou até fazendo um convite aí para os ouvintes, os telespectadores e os colegas também que estão participando, que é a 4ª edição de saúde bucal do Conselho Regional de Odontologia, que foi feito do dia 25 de outubro, que é o dia do dentista, até o dia 27. Então, são palestras focadas para a população, para os profissionais de saúde, a respeito da saúde bucal. Então, é só acessar o link do CROSP e clicar ali a partir do dia 25, que vai estar disponíveis essas palestras, né? Agora, com relação ao sono, fica difícil a gente poder passar para você. Eu, pelo menos, eu procuro ter essa parte de sono, de lazer, de trabalho. Procuro dividir esse tempo e aproveitar a vida, que a vida a gente tem ela para a gente ser feliz, né? Trabalho e lazer e família, então tem que ter esse conjunto todo a nosso favor. E a parte de saúde bucal também é importantíssimo. O que eu percebi nessa pandemia foi a falta de cuidados com relação à higiene bucal, do pessoal ficar em casa comendo carboidrato fabricado, né? Então, de farinha. Então, o aumento de número de cáries, problemas também de cânceres bucais na região
da cabeça e pescoço por falta de idas ao dentista. Isso gerou problemas e perda de implantes dentários devido à falta de higiene correta em torno desses implantes, né? E então essa pandemia aí serviu para agravar a parte de saúde das pessoas. Esse afastamento social, como foi feito, na minha opinião, porque tentaram até fazer no conselho, vamos fazer consultas online, mas não tem como você fazer uma consulta online com o paciente, porque normalmente a gente faz essa consulta, palpação ganglionar nos pacientes. Então, você não pode ver se o paciente está com problema de tumor, você não consegue, conversando com um computador ou conversando com um celular, você fazer esse exame clínico e detectar lesões que estão aparecendo no paciente, cuidado com a higiene bucal, tem que ser pessoalmente, não tem como. E essa pandemia deixou casos gravíssimos. Eu tive pacientes que tiveram perda de implante devido à falta de cuidado com o dentista. Porque, principalmente, o implante dentário, que é minha especialidade, inclusive eu faço parte da Câmara Técnica de Implantodontia, do CROSP, é um procedimento de reabilitação que o paciente tem que ter mais cuidado do que com o dente. Porque no nosso dente, nós temos a inserção epitelial, que isola a parte da raiz da parte externa, que é a boca. E no implante dentário nós não temos isso, nós temos o acesso direto da boca com o tecido ósseo. Então, o paciente não fez a higienização correta, formou ali uma periimplantite, uma inflamação naquele tecido, esse osso vai embora rapidinho e a pessoa perde o dente rapidinho. Então, infelizmente. Mas quanto ao sono, eu procuro dormir minhas 8 horas por dia, porque meu corpo sente isso. Para ouvir o doutor Edmo está na nossa conexão aqui, você está em movimento, né? Está com a gente, doutor? Estou com vocês, vira o seu smartphone, você está deitado agora, hein? Coloca ele na horizontal. Isso. A gente tem uma importante relação, né, entre os assuntos do doutor Aônio com os assuntos da cardiologia, porque é uma saúde bucal comprometida, as bactérias da boca, as bactérias do tártaro podem ir para o coração, a tal da endocardite, né? Quais são os riscos que a gente está tendo aí a médio e longo prazo por conta de falta de saúde bucal nesse momento? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que a saúde do coração, Mauro, ela começa pela boca, pela saúde bucal, saúde dos dentes. Exatamente porque as bactérias que habitam a nossa boca, elas, em algumas circunstâncias, quando absorvidas na circulação sanguínea em grande quantidade, elas podem, ao circularem pelo nosso coração, se alojarem nas nossas válvulas cardíacas. E não se sabe muito claramente o porquê, mas essas bactérias acabam formando espécies de ninhos dentro das válvulas cardíacas e digerindo o tecido da válvula, provocando roturas. Isso é o que você falou agora, que se chama endocardite bacteriana. É uma situação muito grave, é uma situação que pode levar a uma infecção sistêmica numa fase inicial, comprometendo o funcionamento de todos os órgãos, e não é tão raro, na cirurgia cardíaca, a gente precisar fazer uma cirurgia de urgência para tentar limpar essa válvula e fazer uma troca da válvula. Geralmente, não existe tanta preocupação quanto a isso, as pessoas ainda são carentes de uma conscientização, então, eu acredito que políticas públicas, como você comentou, como a ONU comentou, seriam cada vez mais bem-vindas e promissoras no sentido de conscientizar, principalmente as pessoas mais carentes, com menos recurso, e se a gente levar em conta que o Brasil é um país continental, com muitos contrastes socioeconômicos de norte a sul, a gente precisaria realmente ter um cuidado maior, e é lamentável você imaginar que uma pessoa vai morrer de uma infecção cardíaca causada por maus hábitos bucais. A escovação, o uso do fio dental, coisas que seriam básicas, né? Nós não estamos falando de nada sofisticado, nada que seja inacessível. Olha, pessoal, faltando 16 minutos para 1h da tarde, o programa Gente que Fala, segunda-feira agora, passada, né, dia 18, foi o dia do médico, a data é ligada a São Lucas, que era médico e é o padroeiro da profissão, e
em tempos de pandemia, a medicina ganhou, né, um significado ainda mais especial, já que tantos profissionais foram para a linha de frente no combate à Covid-19 e se desdobraram para acolher e tratar seus pacientes sem horário, sem fronteiras, enfim, com essa difícil missão de salvar vidas. Esse registro aqui para homenagear vocês todos, os médicos aqui que estão na nossa audiência e vocês que sempre participam com a gente às quartas-feiras, trazendo essas informações super relevantes, super importantes da saúde, do bem-estar e do comportamento. E, nesse sentido, a gente abre espaço aqui para a nossa audiência, que vem sempre com essa característica, né? O problema, muitas vezes, da falta de acesso à saúde pública torna esse dia aqui, quarta-feira, muito especial para a nossa audiência. As pessoas vêm em busca da informação médica que vocês sempre apresentam para a gente por aqui. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, doutor Edmo, em que medida a pressão alta pode causar problemas cardíacos? A pressão alta, ela é a principal causa da grande maioria dos problemas cardíacos, por ela acometer o sistema circulatório do cérebro, podendo causar o derrame cerebral, o coração diretamente, podendo favorecer arritmias e o infarto do coração, e a circulação periférica, podendo favorecer as tromboses. Então, é fundamental que a hipertensão arterial, desde a idade jovem, quando diagnosticada, ela já seja acompanhada. As primeiras medidas são alimentares e de estilo de vida. A gente tem que rever o estilo de vida, combater o sedentarismo e mudar o padrão alimentar. E, logicamente, procurar um especialista, um cardiologista, porque, em muitos casos, é necessário usar pelo menos algum tipo de medicamento. O segredo é realmente começar precocemente, Mauro, e mudar o estilo de vida. Se isso for feito de uma forma disciplinada, essa pressão dificilmente vai te acompanhar ao longo da vida, mas dificilmente vai te causar grandes problemas na saúde. Olha, o Marcos Negrão, pessoal, também está com a gente no YouTube. Olha só que legal. Ele quer ressaltar o profissionalismo da doutora Monique. Olha, doutora Monique, Marcos Negrão, ressaltando aqui o seu profissionalismo, ele diz que você foi responsável pela cura da irmã dele, ele diz que Deus te abençoe, e também fala aqui sobre o grande profissional e amigo doutor Aônio, que está com a gente, mandou um abraço para todo mundo. E olha, doutora Monique, a Fernanda Secato, no Facebook, pergunta a sua opinião sobre a ozonioterapia no tratamento do câncer. Doutora Monique? Está fechado o seu áudio. Vamos lá, abrindo o microfone. Opa. Agora sim. Então, esse é um tema que, às vezes, os pacientes vêm, né, questionar a gente, né? A gente que formou na medicina tradicional, isso foge um pouco do nosso arsenal terapêutico, certo? Então, a gente fala que é um pouco de uma medicina mais não tradicional, né? Então, teoricamente, a gente não tem estudos que comprovem, como a gente, na oncologia, a gente acaba fazendo, né, tratamentos baseados em evidências científicas e comprovadas. A gente, até o momento, eu desconheço qualquer estudo fase 3, né, dentro da tradicional medicina, que considere qualquer benefício do tratamento com ozônio. Eu acho, assim, que se não fizer mal não há, certo? Mas desde que o paciente não abandone o tratamento tradicional, que seja com quimioterapia, imunoterapia, ou terapia-alvo, que seja, ou radioterapia, para fazer os tratamentos alternativos, que a gente diz, né? Eu acho que associado, sim, né, se não tiver contraindicação e for trazer benefício ao paciente, né, eu não vejo problema nenhum em se fazer, portanto, mas não abandonar o tratamento tradicional para só fazer o tratamento alternativo. Doutora Aônio, Juliana Rocha no Instagram pergunta se crianças devem usar enxaguante bucal. Primeiramente, queria mandar um grande abraço ao Marcos. Marcos Negrão aqui, que deixou essa mensagem. Grande amigo. E para a Juliana, o uso de enxaguatório bucal para criança, eu não recomendo, a não ser que sejam enxaguatórios à base de flúor, porque o uso constante de enxaguatórios bucais com um antisséptico acaba matando as bactérias que são nossas amigas, que vivem em simbiose com o nosso meio bucal e disputam espaço com as bactérias patogênicas. Então, todo uso de enxaguatório
sempre é determinado um limite de tempo para fazê-lo. Então, normalmente, a gente prescreve para pacientes que têm problemas de gengivite, periodontite, o uso de enxaguatórios bucais durante 15 dias. Passado esses 15 dias, tem que parar de fazer a utilização desses enxaguatórios bucais. E ainda mais para criança, criança a gente indica uma boa higienização com supervisão dos pais, que a criança necessita de ser feito, além da escovação, a utilização do fio dental. Até os 7 anos de idade, a criança não tem condições, coordenação motora para fazer uma boa higiene. Então, os pais têm que dar essa supervisão para elas. Tá bom, Juliano? Quais são as implicações, doutor Aônio, as consequências do uso do enxaguante bucal por um longo período, após 15 dias, o limite de 15 dias? Então, acaba matando as bactérias que são nossas amigas. As bactérias do bem, né? As bactérias do bem que vivem naquela simbiose com as bactérias do mal. Para disputar espaço com essas bactérias patogênicas. Então, se a pessoa faz uso constante, acaba trazendo mau hálito para a pessoa, em vez de beneficiar, acaba complicando e trazendo problemas que não é interessante. O interessante é ter uma excelente higiene bucal com a utilização do fio dental e a escova de dentes. Isso é imprescindível, e a limpeza da língua ao acordar. Bianca Vilela, o Diego Oliveira com a gente no YouTube, pergunta, ele diz assim, você fala muito sobre a importância da respiração e pergunta, como fazer uma respiração correta durante o trabalho? É aquela respiração usando o diafragma ou uma respiração peitoral mesmo? Exato. Não, a respiração peitoral é aquela respiração que hoje nós fazemos, né? Aquela respiração ansiosa. Nós devemos, Mauro, levar o ar até a nossa parte ventral. Então, inspirar, fazer uma inspiração adequada, puxando bastante ar e expandindo, levando o abdômen à frente. Por quê? Porque nós precisamos ter uma boa oxigenação. Agora, nós temos ferramentas de respiração para foco e atenção plena no trabalho. Isso é muito legal, que é o mindfulness, que é exatamente trabalhar com atenção no que você está fazendo e não ficar lá sassaricando em rede social, olhando as coisas e tal. A gente tem que performar, né? Performar com saúde. Agora, tem uma respiração que é muito bacana, que te traz um certo alívio e te coloca ali em equilíbrio, que é a respiração quadrada. Queria deixar essa dica aí para a nossa audiência. Então, você vai fazer 4 ciclos do mesmo tempo. Vamos pegar 3 segundos, vai? Todo mundo consegue. Puxa o ar em 3 segundos. Segura o ar com os pulmões cheios por 3 segundos. Solta o ar devagarzinho por 3 segundos e mantém os pulmões vazios por 3 segundos. Por isso que ela chama quadrada. Puxou, segurou, soltou, segurou. 5 ciclos antes de uma reunião estressante, Mauro, é um santo remédio. Isso está no seu livro, Respire, sua jornada diária para alcançar a máxima performance. Está lá, tem outras dicas lá também? Exatamente. Está aqui sim, o Respire eu lancei em julho. Entre junho e julho deste ano, em função da pandemia. Começou a pandemia, eu resolvi escrever o livro, porque ele é uma ferramenta para você trabalhar com performance e para você retomar a saúde integral. E aí eu menciono os principais pilares, que são sono, boa postura para trabalhar, que é ergonomia, né? Que nós falamos da ergonomia, alimentação, tem a aromaterapia, que também é uma ferramenta poderosíssima para melhorar todos esses problemas metabólicos, de sono, enfim. E claro, puxando a sardinha para o meu lado, que sou fisiologista, a atividade física. Como a gente pode colocar tudo isso fazendo uma boa gestão do tempo? E a respiração pelo diafragma? Eu sei fazer, porque nós geralmente... a gente que lida com apresentação e a necessidade do fôlego, enfim, a gente acaba aprendendo, mas eu não sei ensinar. Até já perguntei aqui para algum outro profissional, falou, mas pelo vídeo é difícil fazer. Né? Pelo vídeo é difícil fazer. Eu prefiro fazer a respiração profunda, porque aí você vai mexer com esse sistema todo, né, de diafragma, e você vai oxigenar as pessoas. É difícil a gente mostrar pelo som, se fosse uma videoaula,
a gente conseguiria um pouco mais, mas mesmo por vídeo, ele é difícil. Se nós mantivermos uma respiração, é claro que a gente não vai manter a respiração profunda e diafragmática 100% do tempo. É lógico, nós estamos ali sofrendo a ação do estresse diariamente. E o tempo todo, na verdade, né? Mas se nós nos propusermos, de tempo em tempo, tirar ali 2 minutinhos, nós temos as pausas no trabalho. Por que não? Levantar o braço, fazer um alongamento e apenas 5 ciclos de respiração profunda, que é puxar bem o ar. Olha a postura, como ela já se eleva. E aí você começa a mexer nessa região que você mencionou. O ar vai passar por todo o peitoral e vai chegar na região do ventre. E o seu abdômen, ele vai ser distendido à frente. E aí, o mesmo retorno inverso, que é voltar à parede abdominal, né, de forma contraída e fazer a soltura do ar. Essa respiração profunda, na minha opinião, é a mais eficiente para a gente conseguir equilibrar aí o físico e a mente. Pessoal, vamos pôr um ponto final no programa Gente que Fala, o tempo já está acabando. Bianca, você está com a palavra, sua despedida, seus canais, a gente passa para os demais. Obrigada, Mauro. Gente, um grande abraço a todos. Encontro vocês no meu Instagram, que é Bianca Vilela Oficial, e demais redes Bianca Vilela. Vai ser uma satisfação ter vocês comigo. Doutora Monique, sua palavra final, seus canais. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, né, e alerto toda a população, aos ouvintes, né, da necessidade de um autoexame, né, e estou à disposição no atendimento no AC Camargo Cancer Center e faço parte da equipe de cuidados da mama e de pele. Então, por favor, gente, notou algo diferente? Procure um serviço de especialização em tumores e lembre sempre, a AC Camargo está lá, estamos equipados, né, com total segurança para recebê-los. É isso, obrigada. Estamos já no dia 20, né, o mês mais para o final do que para o começo, já começar a lembrar, então, do Novembro Azul que está chegando, e a mesma mensagem do Outubro Rosa para as mulheres. Com vale certeza, prevenção é o melhor remédio. Doutora Aônio, seus canais, sua despedida. Deixa doutor Aônio Vieira no Instagram, doutor Aônio Vieira na página do Facebook e o site www.aoniovieira.com.br. Grande abraço a todos, uma semana maravilhosa. Obrigado, doutor Aônio. Doutor Edmo, você encerra a chave do programa na sua mão hoje. Obrigado, Mauro, novamente. Obrigado, Zenilda, Fausto. Os meus principais contatos é meu site, né? Seria o meu site, que é o www.doutorgabrielcardio.com.br, e também o Instagram, que é o @EdmoAGabriel. É um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado, pessoal, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, por essa nossa conversa. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente hoje o doutor Edmo Atique Gabriel, cirurgião cardiovascular, a doutora Monique Tavares, oncologista clínica do Departamento de Tumores da Mama do AC Camargo Cancer Center, a Bianca Vilela, consultora em saúde corporativa, ela é autora do livro Respire, sua jornada diária para alcançar a máxima performance, e o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Na mesa de som hoje, o Neildo Neres, com a gente, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora, na programação da Trianon, Dermeval Pereira, ele vem com o programa Sociedade em Foco, vai até as 2, depois, na sequência, aí, o André Lúcio Nicole, com o programa André e Você. Antes disso, vem a repórter Débora Mendonça. Ela traz as informações do trânsito para você escapar aí dos congestionamentos nesse horário do rush do almoço aqui na capital paulista. Gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.